Bom, então vamos começar a falar um pouquinho então sobre essa questão que não é nada simples, é bem complexa, mas é bem interessante ao mesmo tempo, tá? Eu confesso que é o terceiro vídeo que eu tô tentando fazer, porque é difícil explicar esse assunto de uma forma simples. É, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então vamos lá. Primeiramente, eu preciso explicar para vocês uma coisa que eu considero importante, que é o conceito de crime, né? Então, nós temos uma teoria que chama teoria analítica tripartite de crime, tá? É, Por quê? Porque assim, para que uma conduta seja caracterizada crime, ela não basta estar descrita no Código Penal brasileiro como sendo crime, né? Ela precisa preencher alguns requisitos básicos para que ela seja considerada crime. E quais são esses requisitos, segundo essa teoria? Né? A gente tem que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Ai, Gabi, tá, tipo, isso é um. Você usou uns termos muito complexos, né? Muito técnicos. Tá, eu vou tentar explicar para vocês tentarem entender um pouquinho então. Fato típico é um fato que tem que estar previsto no Código Penal brasileiro ou em alguma lei penal, tá? É qualquer conduta que a pessoa pratique que está prevista nessas leis. Além disso, essa conduta ela tem um resultado, né? Ela gera um resultado e esse resultado tem que estar relacionado aí com a conduta praticada, né? Então eu vou dar um exemplo bem rápido aí. Matar alguém. Alguém atirou em alguém. Sujeito X atirou no sujeito Y. E o sujeito Y morreu, mas aí tem uma pergunta que é importante ser feita. Ele morreu em decorrência desse tiro ou por outro motivo, né? Se foi em decorrência desse tiro, então aí a gente tem um fato típico, né? Que é o homicídio, tá bom? Enfim, primeira coisa então, fato típico. Aí, além disso, tem que ser antijurídico. Por quê? Porque vocês já devem ter ouvido falar que alguém praticou um crime, mas estava em legítima defesa, né? Já ouviram falar disso, né? Então tá, se a pessoa age então em legítima defesa, estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal, ela também não pratica crime. Não precisa entender tudo isso agora. Eu só tô falando isso para vocês entenderem que crime não basta praticar a conduta em si, tá? E por último, a culpabilidade precisa estar presente também, tá? A culpabilidade já nos interessa mais, porque é aí que eu vou conversar com vocês sobre o psicopata, tá bom? E o que é culpabilidade? É culposo? Não, né? Vocês já ouviram falar em dolo e culpa, né? Dolo e culpa nada tem a ver com culpabilidade, tá? Dolo e culpa, o dolo, né, é quando a pessoa ela pratica aquela conduta, ela tem a intenção e assume o resultado, né? Ela quer que aquilo aconteça e ela assumiu o resultado daquilo acontecer. E culpa, a pessoa age com negligência, imprudência ou imperícia, tá? Só para vocês entenderem que dolo, culpa nada tem a ver com culpabilidade. E aí, a culpabilidade. O que é a culpabilidade, tá? Eu até escrevi, aqui eu fiz um, um esqueminha para não esquecer, porque eu fico um pouco tensa em vídeo, assim, eu fico, enfim, um pouco tímida, e aí às vezes as palavras fogem da minha cabeça. Mas enfim, crime para preencher esse requisito da culpabilidade precisa ser uma pessoa imputável, tá? A pessoa precisa ter o potencial conhecimento da ilicitude e, além disso, precisa haver uma exigibilidade de uma conduta diversa. Ai, o que é isso? Tipo assim, tá grego pra mim, não tô entendendo nada. Tá. Por hora, a gente não precisa entender o potencial conhecimento da ilicitude e também a gente não precisa entender a exigibilidade de conduta diversa, tá? Estou falando para vocês que esses são os requisitos para que aquilo seja considerado culpável. Um deles, então, é a imputabilidade. Ah,
existem alguns casos que a imputabilidade deixa de existir. Quando ela deixa de existir, aí a pessoa preenche todos os requisitos para que caracterize então o crime cometido por ela, né? Dessas características da imputabilidade é justamente o, o doente mental. Mas não é qualquer doente mental, tá? Eu vou ler para vocês o que está escrito no artigo 26 do Código Penal Brasileiro, que tá assim, ó: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá. Bom, tentando explicar para vocês de uma forma simples, que é difícil, mas é o seguinte, tá? Se a pessoa ela é um doente mental ou ela tem um retardo mental, né, ou um desenvolvimento mental incompleto, mas por conta disso ela não consegue, ela tá inteiramente incapaz de entender que aquilo não podia ser praticado, né, que aquilo é ilícito, é, ou mesmo entendendo aquilo, ela não consegue se controlar diante daquilo, né? Ela tem uma doença mental que impossibilita ela de autodeterminar-se diante daquilo, ela é considerada inimputável. E o que é o inimputável, então? O inimputável, ele não pratica crime. Quem pratica crime é o imputável. O inimputável é justamente a excludente é o que exclui a culpabilidade, entendeu? Temos outras hipóteses, como por exemplo o menor de 18 anos, tá? Mesmo que ele cometa um crime previsto no Código Penal, exemplo, matar alguém, mesmo que ele não esteja em estado de necessidade, vamos supor, ou em ilegítima defesa, tá? Mas ele é um menor de 18 anos. Ele não praticou um crime, tá? Por quê? Mas ele não vai ser penalizado, Gabi? Vai, mas quem vai cuidar disso não é o direito penal, é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? E aí vai ser diferente o esquema, tá? E o outro caso é justamente esse que eu acabei de ler pra vocês, tá? Do doente mental. E por que que o psicopata ele é tão complexo, é tão difícil de explicar? Porque é o seguinte, algumas pessoas entendem que o psicopata é um doente, certo? Que tem, né, algumas correntes entendem que ele é um doente mental. Porém, ele sabe, ele consegue, ele não é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta por ele praticada. Ou seja, se ele matou alguém, ele sabe que ele sabia que ele estava fazendo algo de errado, né? E ele é caracterizado por ser uma pessoa extrema, né? A maioria dos psicopatas são pessoas muito inteligentes, né? São pessoas que planejam, são pessoas frias, são pessoas que não têm remorso, muitas vezes impulsivas. Uma das características deles são ser pessoas sedutoras, pessoas que falam bem, pessoas que se expressam bem, mas que assim são extremamente frias e, enfim, é bem característico do psicopata. Vocês já devem ter visto, assistido alguns filmes e também questões, pessoas reais aí, a Suzane Richthofen, o Maníaco do Parque, né? Mas tem outros psicopatas, né? Mas geralmente eles são muito sedutores, tá? E assim, são frios, né? Eles não têm remorso, eles não sentem. Só que assim, apesar deles entender, então, se ele entende o caráter ilícito da coisa, teoricamente, ele teria que ser preso, né? Então, mas aí que tá. Mas mesmo que eles entendam que aquilo é um crime, alguns deles
não conseguem se autodeterminar diante daquilo por conta dessa doença que eles possuem. E aí, Gabi? Hum, bom, um parênteses agora. Eu dei um ponto final e eu vou entrar num outro assunto, depois eu volto nesse daqui e junto os dois, pra vocês entenderem, tá? E aquele inimputável, Gá, que é justamente a pessoa que é um doente mental, que possui uma doença mental e que era no tempo daquela ação ou daquela omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta. O que acontece com essa pessoa? Ela não vai ser presa? Porque daí não é crime, né? Então, gente, é e não é, né? Temos aí uma possibilidade que o direito penal nos dá, que é a medida de segurança, tá? Então, ou seja, se aquela pessoa apresenta uma alta periculosidade por conta desta doença, ela é dado a ela a possibilidade de uma medida de segurança. E o que é essa medida de segurança? É justamente a internação, né, em hospitais psiquiátricos. Pois é. Só que assim, para que seja internado num hospital psiquiátrico, qual é a ideia? A pessoa vai ficar lá e, bom, bom, enfim, só um parênteses aí. Quem que determina se essa pessoa vai ser internada ou não? Tudo bem, é o juiz que decide, mas é através de exames, tá? Que a gente chama exame criminológico, tá? Que é uma atuação multidisciplinar envolvendo aí psiquiatras, psicólogos, enfim, eles que vão determinar aí essa periculosidade do da pessoa que cometeu o delito aí, né? O delinquente, tá? E, enfim, tá? Beleza, essa pessoa, então, muitas vezes ela pode ser encaminhada aí para um hospital psiquiátrico. Só que assim, ela vai ficar lá até a periculosidade dela ser sanada. Então ela não vai ficar lá pro resto da vida, né? Diminuiu o grau de periculosidade dela, ela não é mais um ser perigoso para a sociedade, ela vai sair lá daquele ambiente, tá? Só que com psiquiatra ou psicopata, o assunto é mais sério. Por quê? Porque, assim, o psicopata, ele não se cura, tá? Assim, é uma doença que nasce com ele. Então, assim, é uma pessoa que, se ela fosse internada num hospital psiquiátrico, ela teria que ficar lá pro resto da vida, porque ela não vai melhorar, tá? Então, assim, o que vai determinar, então, o que vai acontecer com ela? Muitas vezes, o psicopata, ele é, sim, encaminhado pra prisão, né, junto com os demais presos, porque como a doença mental dele não tem cura, então não é justo. O Brasil não admite a pena perpétua, né, de prisão, então assim, ele não pode ficar pro resto da vida aí nesse hospital psiquiátrico, tá? E aí, quem vai determinar? Porque assim, então, mas e aí, Gabi, eu não entendi se o psicopata ele é inimputável ou imputável. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai depender de cada caso. E quem vai acabar determinando isso é justamente o exame criminológico, que vai então, que vão estar presentes médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas e vão analisar a periculosidade daquela pessoa para determinar se aquele psicopata vai ser considerado um inimputável ou um imputável. Geralmente ele é considerado imputável e é preso em cadeia normal, em presídios normais, como o caso da Suzane Richthofen, né? Então pode ser que ela seja uma psicopata, mas ela tá lá com os demais presos porque não ia adiantar coisa nenhuma ela ser internada num hospital psiquiátrico, né? E enfim, adianto também que, assim, o hospital psiquiátrico é bem pior que cadeia. Então, na maioria das vezes, a pessoa não é encaminhada mesmo para o hospital psiquiátrico. Isso quem determina é o juiz, é ele que dá o ponto final ali. Por isso que todo mundo quer ser juiz, porque é o juiz que manda na parada, sabe, gente? Enfim, só pra, né? Eles pensam que. A gente até brinca, né? Que juiz pensa que é Deus, mas aqui na Terra eles que mandam mesmo assim, não,
no direito aí penal brasileiro, porque eles que dão um ponto final de tudo. Se eles têm uma boa motivação, né, eles estão protegidos aí pelo princípio da motivação, né, da livre motivação que eles podem dar ali a sentença que eles entenderem ser justa diante, claro, né, analisando todo o contexto. Mas enfim, é isso, gente. Então é complicado, não se tem ainda concluindo uma posição majoritária em relação ao psicopata, por isso que é tão difícil lidar com esse tipo de problema no direito penal brasileiro, tá bom? Um beijo, falaremos mais sobre isso em outros vídeos, tá bom? Até logo! Ai,